Boa noite, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter. Estou aqui com o Rafael Decker, fazendo as imagens, meu companheiro há mais de uma década, nessa programação que fizemos todas as semanas, sem falhar nenhuma, o que eu me lembre, para a Vale TV. São entrevistas, são reportagens, são crônicas, são notícias que fizemos sobre a cidade que nós tanto amamos, que é Novo Hamburgo. Temos a alegria de contar com o meu companheiro, meu parceiro de jornalismo, do News, meu amigo que eu tenho convivido bastante, fico muito honrado, ele vai participar disso. Temos também a presença da Roberta, ela trabalha com arte terapia, e também é ligada porque a terceira idade, que é uma especialidade onde ela está há anos, eles têm um medo, a queda. Então nós vamos arranjar um minuto para verificar essa questão. O senhor expôs outra vez essa ideia de que a terceira idade, um dos problemas grandes é a queda, né? Esses males que ortopedistas, como o senhor, podem realizar. Então vamos lá, vamos em frente. Doutor, rapidamente, há quantos anos o senhor se formou? Há quanto tempo o senhor está em Novo Hamburgo? Doutor Guilherme Ricci ou Ricci? Ricci, né? Ricci. Tá, que trabalha aqui na clínica, então, com o doutor Salvador. Doutor Salvador, especialista, ele é especialista em joelhos e o doutor Ricci em quadris. Foi o caso aqui do velho repórter que fez uma prótese de quadril. Eu tive dores alucinantes, eu passei momentos terríveis da minha vida que eu não imaginava. E aí, então, fiz uma consulta e ele disse, vamos fazer uma prótese. Eu achei que eu ia resistir. Não, isso é uma dor, vamos acostumar, doutor. Falei para ele, ele disse, não vai. Daqui a 1 ano e meio tu vai voltar aqui com dificuldade de caminhar. Aconteceu. Fui fazer a prótese e eu tenho o dever de contar isso para vocês também, ok? Então, vamos em frente. Doutor, vamos lá. Quanto tempo o senhor está na atividade e quanto tempo em Novo Hamburgo? Se formou há quanto tempo e quanto tempo está na atividade? Boa noite, então. Me formei em 2007, né, na Universidade de Caxias do Sul, né, e logo depois já iniciei a minha residência em ortopedia e traumatologia no Hospital Cristo Redentor, que eu finalizei no final de 2010, né, a minha residência em ortopedia e traumatologia. E depois, em 2011, eu fiz mais uma subespecialidade, né, em cirurgia do quadril, no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, né, aos cuidados do Dr. Macedo e do Dr. Galia, né, os professores. Então, essa foi a minha formação. Depois a gente vai para cursos e outras especializações, né, adiante. O quadril, hoje em dia, é uma subespecialidade que, como o joelho, existem as sociedades, né? Existe a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT, que é o nome, né? E existe a SBQ, que é a Sociedade Brasileira do Quadril. Tanto para entrar em uma ou em outra, você tem que fazer provas para poder, né, entrar e fazer parte da Sociedade do Quadril, por exemplo. Então, hoje eu faço parte aqui da região, acho que somos poucos, né? Não sei, 1 ou 2 a mais, talvez tenha só. Então, essa que é a minha formação, né? Cirurgia, ortopedia e traumatologia com foco em cirurgia do quadril. Eu e o Dudu circulamos muito pela cidade e a repercussão que teve, nós publicamos no Facebook o assunto sobre essa cirurgia. Eu acho que o repórter precisa contar as coisas que acontecem com ele. Nós somos pessoas comuns e não devemos desperdiçar a oportunidade de contar o que nós sentimos, o medo que nós temos, as perspectivas, as esperanças que nós temos, como as pessoas comuns têm. Então essa é a razão da gente fazer uma imersão no tema que pretendemos fazer a partir de agora. Nós ficamos impressionados com o número de pessoas que nos atacam. Lero, a minha dor, a minha irmã, a minha avó, a minha tia, meu sobrinho. Chamou a atenção 2 coisas, pessoas de várias idades. Então, primeira coisa, isso não é uma coisa de terceira idade, ou é uma predominância na terceira idade? Não, isso aí, a artrose do quadril, ela pode ocorrer em todas as idades, né? E daí, pacientes por exemplo? Pacientes mais jovens, por exemplo, tem pacientes de menos de 20 anos que eu já tive que fazer uma cirurgia para colocação de uma prótese de quadril. Mas, claro, que pacientes mais jovens, geralmente a causa da artrose ou do desgaste está relacionada a patologias da infância, alguma doença da infância, um tipo de fratura, existem necroses, doenças da infância que não necessariamente desgaste ósseo. É um desgaste, mas secundário a alguma doença que alterou a anatomia na infância. Mas esse tempo não é um pouco curto, doutor?
Bom, né, a gente entra naquele ponto da primeira consulta que o senhor teve comigo, né? Tudo bem, você é um paciente jovem, né? Fazer uma prótese, durabilidade de implante, tá? Hoje em dia a gente não tem mais tanto preocupação com a durabilidade do implante, porque os implantes hoje são duráveis, né? Sim. São implantes que duram muito tempo, os materiais estão muito evoluídos, né? Só que o paciente de 20 anos que chega no teu consultório, claudicando, mancando, com dor, ele vai perder 20, 30 anos de qualidade de vida, que ele poderia estar fazendo uma atividade física, não acordando com dor, podendo caminhar com dor, e você não vai indicar uma prótese? Acho que não tem porquê. Então, como eu falei para o senhor a primeira vez, cada paciente tem o seu momento. Então, paciente com encurtamentos jovens, pacientes com encurtamentos 2, 3, 4 centímetros, né? Começa a alterar a coluna, tudo, então daqui a pouco é um dominó, que a coisa vai piorando, quando tu vê, não consegue mais, faz a prótese, mas já fica muito mais difícil uma recuperação, né? Então, acho que não tem mais a questão da idade, a questão é da dor, da limitação. Se tem dor, tem limitação, e se já se esgotou esse tratamento conservador, fisioterapia, medicações, quiropraxia, analgesia, tudo, você vai para a prótese. Independente da idade, né? Independente. Doutor, eu sou um cara um pouquinho maior, né? O senhor falou em casos de pessoas mais jovens. A obesidade pode trazer um desgaste maior do quadril, um desgaste maior dessas partes do corpo que necessitam de próteses. Como é que se analisa esse tipo de situação hoje? Não, a questão do sobrepeso, né? Com certeza, ele sobrecarrega não só o quadril, né? Mas também o joelho, né? Todas as articulações de membros inferiores, né? Tornozelos, estão sendo sobrecarregados com sobrepeso, isso com certeza. E claro que essa questão de redução de peso, algumas vezes até ajuda no controle da dor. E talvez nesse ponto tu vai conseguir limitar ou postergar uma cirurgia. Claro que a gente não quer sair indicando cirurgia para todo mundo. Cada paciente tem o seu momento. Claro que tem fatores, né? Eu pego pacientes ali com 50, 60 anos, com sobrepeso, só que o paciente tem uma artrose tão avançada que não caminha mais, não consegue nem colocar um tênis, amarrar o cadarço. Como é que eu vou dizer para ele, o senhor tem que correr, caminhar para baixar o peso? Que a gente sabe que só dieta é difícil você fazer redução de peso. Tem que ter atividade física. Como é que eu vou dizer, o senhor tem que fazer atividade física se ele nem caminha? Então, tem essas relatividades. Mas com certeza, a questão do sobrepeso, você diminuir e reduzir, talvez a gente consiga reduzir uma dor e postergar uma cirurgia. Claro. Assim. Doutor, vamos avançar um pouquinho na questão técnica. As perguntas são de um leigo, obviamente. Quem está nos assistindo também entende pouco. O que o senhor tem para mostrar? Sim, então, o que é o quadril? Como é que funciona o desgaste e que peça a gente coloca para substituir, de um modo geral? Tá. Isso aqui então é uma amostra de osso plástico, né? Então aqui que tem. Essa aqui é a bacia, tá? Isso aqui é a casinha onde a cabeça do fêmur engata, né? É o acetábulo nessa cavidade, né? A cabeça do fêmur, essa aqui é uma cabeça praticamente original, ela é uma cabeça lisa, ela tem que ser polida, a cartilagem ela é polida, né? E ela encaixa lá dentro. Então, todos nascemos com isso funcionando. Funcionando, claro, como eu falei para o senhor, salvo algumas questões da infância. Tem fator hereditario, não? Tem também fator hereditario. Tem vários fatores, tem fator hereditário, tem o fator da atividade então, física. Quem tem o pai, a mãe, a avó e tal, é bom ficar mais atento. Quem pais ou mães com questão de coxartrose, de desgaste, tem uma tendência genética a ter também. Né? Então aqui, então essa cabeça, por algum motivo, ela começa a trabalhar de maneira inadequada ali dentro. Né? Então tem vários fatores, como a gente falou, genética, atividade física muito extenuante, né? Choque, colisão, acidente. Trauma, sim, que possa ter ocorrido uma fratura da cabeça e não foi adequadamente tratada, né? Isso também pode ocasionar. Tratamentos da região, por exemplo, uma radioterapia na região da pelve, pode fazer uma necrose da cabeça. O que eu estou vendo muito agora, até nesse último congresso que eu tive, lá se falou, tem uma mesa só sobre isso, pós-Covid. Muitos pacientes pós-Covid, eles estão tendo necrose da cabeça do fêmur. O que é necrose? Como dá necrose no coração, pode dar na cabeça do fêmur. Ela não recebe mais a circulação necessária para manter a cartilagem intacta, e essa cartilagem começa a ficar enrugada, inadequada, então fica como se fosse áspera. Então leva uma artrose secundária a uma necrose pós-Covid, por exemplo, né? Então tudo isso pode... O que é feito então? O procedimento é essa cabeça, ela vai ser
tirada lá de dentro, né? A gente vai fazer procedimentos, é um procedimento que leva, cirurgia do quadril leva em torno de 1h e 15 mais ou menos. Então ela é retirada lá de dentro. Essa cabeça que não tem mais solução, ela é ressecada, né? Então vai ser ressecada que nem está aqui, né? O que o senhor fez comigo? É isso que eu estou mostrando aqui, é a mesma coisa. Mas ressecada ou tirada? Ressecada, a gente faz uma ressecção, né? Então ela é cortada. Cortada fora. Ele vai ficar que nem está aqui. Depois a gente vai preparar o canal do fêmur. Existem fresas, né, que a gente vai preparando o caminho dentro do fêmur e depois é colocada uma introdução de um implante no fêmur, que nem esse aqui, que é igual que o senhor tem. Então, material? Titânio. Né? Titânio. Aproveitando o tema, existe de domínio público que as cirurgias feitas pelo SUS, e eu lhe pergunto, e peço que o senhor seja o mais franco possível, as cirurgias feitas pelo SUS teriam, em tese, a utilização por efeito de custos de um material que não é aquele, né, aquela Brastemp. Né, quer dizer, tem um importado e tem um outro e não sei o quê. O que o senhor sabe e o que o senhor pode orientar sobre isso? Na verdade, não é que o implante do SUS ele seja um implante muito pior, não é isso, né? Algumas vezes é que existem muitas marcas nacionais, existem marcas nacionais que são boas também, né? Mas claro que hoje em dia a diferença de uma marca nacional para uma marca importada de boa qualidade é pequena a diferença. Então nesse ponto não é só a questão do material, a questão também do instrumental para fazer a cirurgia, a precisão do instrumental. Tudo isso também faz muita diferença na hora de você conseguir colocar o implante de uma maneira adequada. Então o instrumental, a precisão também faz uma grande diferença. Então não é só isso. E eu trabalhei no serviço público já também, né? E já fiz várias artroplastias de serviço público e funcionava muito bem. Nós tínhamos uma equipe muito boa também, né? Então não é só... Claro que se eu tivesse a possibilidade de escolher para todos os pacientes, mesmo no serviço público, não, botar um implante importado, para questão de precisão, apesar de existirem implantes nacionais de boa qualidade, né? E eu acho que no futuro não vai mais existir essa diferença. Acho que nem carro importado e nacional. Existem carros nacionais maravilhosos. Acho que o implante vai chegar nesse ponto ainda. Não chegou, mas acho que futuramente nós vamos chegar lá. Então, acho que é isso. Mas fica estabelecido que o SUS utiliza, a rigor, peças mais baratas. Essa é a tese. São implantes nacionais, né? Isso, implantes mais em conta. Qual é a diferença de preço? Vamos dizer, na escala percentual, por favor. Depois nós vamos entrar no intervalo do nosso patrocinador, que é a nossa Comusa, apoiador cultural. Respostinha. A diferença é em torno de 20% a 30%, né, de valores, né? 20% a 30%. É, mais ou menos essa E diferença. de onde vem? Qual é o país que fornece a peça mais popular? Isso aqui não é uma propaganda de multinacional e nem de nada. Isso aqui é um trabalho jornalístico de informação. Eu costumo trabalhar com implante alemão e americano. Né? Então é o que eu costumo usar, tanto o implante americano quanto o alemão. Durabilidade, já que estamos ainda no tempo? Nós trabalhamos em torno de 20 anos para mais, né? Depende, eu vi já pacientes, eu vi num congresso agora, eu não tenho ainda 30 anos de paciente, meus pacientes ainda não têm 30 anos, né, de cirurgia, né? Estou chegando nos 12 já. Mas ainda não precisa trocar nenhum por desgaste. Rafael, você tem que ver o que vai fazer com essa peça. Vamos ver se aproveita. Vamos vender? Já bota na fila. Vai vender? Vamos. Avisar os irmãos dele, ele quer vender. Na OLX. Eu não vou durar 20 anos nem a pau. Eu vi congresso, um paciente lá no Chile, agora fazendo essa pandemia, o paciente tinha 30 anos no implante. Então. Estava intacto ainda. Tá bem. Desculpe, doutor, vamos passar. Já voltamos em seguida. Fiquem aí. Faltamos um minutinho só. Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos que chega na Comusa é completamente imprópria para o consumo. Assim,
começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comusa faz parte da sua vida. Retornando com a entrevista com o Dr. Guilherme Ricci, ele trabalha no consultório junto com o Dr. Salvador, eles são expertos. Um do joelho, outro no quadril. Nós estamos falando sobre quadris. Uma questão. Tem o mundo feminino, e isso não é um programa machista, vamos abrir esse espaço. As mulheres também têm a mesma incidência de problemas de quadril que os homens ou não? Alguém me usou, eu fiz uma pergunta para um técnico de enfermagem, e ele me disse, as mulheres, porque ela tem essa multiplicidade de tarefa, a mulher que trabalha, chega em casa, vai, bota o traseiro na TV e fica olhando. As mulheres vão lavar a louça, vão varrer, vão fazer isso, fazer aquilo. Elas se movimentam muito mais, e isso, em tese, ajudaria a ter menos problemas. Eu pergunto para o senhor, qual é a diferença que tem? A questão do desgaste, né, a gente vê um percentual um pouquinho maior no sexo masculino, né, a questão do desgaste do quadril pela questão da atividade física, né, do homem, por exemplo, faz muito futebol, né, esportes de impacto, isso leva, tênis, giro, isso leva ao desgaste, à aceleração do desgaste, né. Mas, por um outro lado, esse tipo de cirurgia também é muito realizado no sexo feminino pela questão da fratura do colo do fêmur, não pelo desgaste, né. Como as mulheres têm uma maior fragilidade óssea na questão da osteoporose, da osteopenia, né, e tem toda uma questão hormonal envolvida também, então as fraturas são mais incidentes no sexo feminino. Então nesse ponto, na questão final lá da corrida, por quem tem mais artroplastia de quadril, as mulheres acabam tendo mais pela essa questão da fratura, que você acaba fazendo a mesma cirurgia. Né? Apesar de ser por um caso, uma pessoa que tinha um quadril totalmente normal, acaba tendo uma queda, então acaba fazendo o quê? Uma fratura do colo do fêmur. Então isso aí, infelizmente, que tem uma solução, né? Tem que ser feita uma cirurgia e uma prótese de quadril. É mais incidente no sexo feminino. Masculino. No caso... Feminino. As mulheres quebram mais que os homens. Mas então o número, se forem 10 casos, atende 6 ou 7 homens. Não, por fratura, a mais incidência mulher. das mulheres Não, mas homens. Não, por fratura é mais de mulher. Mais de mulher. Mas chega qual a é ser entre 2 para fratura 1. e desgaste do osso? Qual é o mais comum? Ou seja, o senhor atende mais quadris de homens ou de mulheres? No meu dia a dia, né, como eu faço muita cirurgia eletiva, né, faço fratura também, mas é mais eletiva, acaba ficando com a minha incidência é praticamente igual, a minha, por artrose, o paciente que vem me procurar aqui por dor, né,
Praticamente igual, não muda muito. Quase igual. Incidência, O que tem mais é o desgaste do osso. é mais que o desgaste. Como é que estava o meu? O senhor olhou e disse, mãe do céu, ou não? Estava muito forte, estava um pouco usando esse material aqui. Não, o que eu tinha? Qual era o problema que eu tinha? Não, o senhor tinha uma artrose que a gente conversou, Artrose, um desgaste, né? Então, realmente, não estava mais, a superfície não estava mais lisa. Não estava lisa, mas ela estava irregular. com protuberância. Irregular, com deficiências, né? Estava alterado, estava bem alterado. Artrose, existem várias classificações. Né? Por exemplo, a que eu uso, a grau 4 é pior, o senhor era um grau 4. Ah, é? Sim, era bem avançado. Tanto é, o senhor lembra que no início, quando a gente fez a cirurgia do senhor, o senhor demorou a ter um pouco mais de dor. Por quê? Não era normal. Sabe o que eu falava para o senhor? Não é normal, senhor. Por quê? O senhor ficou muito tempo com o desgaste, com a perna encolhida, caminhando de uma maneira inadequada. Então, o que o senhor... E a perna esquerda já começando a... Todo o encurtamento da musculatura da coluna, musculatura posterior. Então, a gente demorou, por quê? Porque o senhor estava caminhando assim, numa hora para outra, o quadril estendeu, soltou o quadril. A coluna não acompanhou ao mesmo tempo. Então, até a coluna do senhor acompanhar esse novo quadril, essa nova mobilidade, nós demoramos um pouquinho. Cada caso é um caso, né? Isso não é... Tem pacientes que fazem os dois lados, por exemplo, e talvez a recuperação dos dois lados não vai ser igual. Talvez um lado vai ser um pouquinho mais difícil, vai ter uma dorzinha diferente. Então, o ser humano, o lado direito é diferente do lado esquerdo. Então, isso tudo muda, entendeu? Acontece. Eu fiquei 5 dias no hospital, doutor. Por quê? Porque 5. E até a ideia inicial era 3 ou 4. Mas vamos lá. Como é que funciona? Como é que é a minha tática hoje em dia? A maioria dos meus pacientes ficam 2 dias internados. 2 dias. 2 noites, tá? Mas por quê? Porque, claro, isso mas não é uma receita de bolo, né? Eu digo para você, se tiver que ficar 5 dias, vai ficar 5 dias. Eu não gosto de operar e já tem, por exemplo, tem os protocolos mais rápidos, né? Você opera o paciente e manda embora no mesmo dia, por exemplo, dá alta no mesmo dia. Esse protocolo, eu não trabalho assim. Por que eu não trabalho assim? Porque o paciente, daqui a pouco, eu gosto lá de fazer o curativo, daí o senhor vai para casa, não vai ter toda aquela estrutura que tem no hospital, pessoa cuidando, um enfermeiro, uma fisioterapeuta, né? Nem toda e nem parte. Toda a equipe, ele junto, dá qualquer problema, baixou pressão. Então eu não gosto. Por que surgiu esse protocolo rápido de 24 horas? Isso é um protocolo mercantilista, um protocolo americano. Para quê? Para você baixar custo. Você opera o paciente do convênio e você vai embora no mesmo dia. Pronto. Não vai internar, não vai ter custo. Entendeu? Eu não estou falando, aqui no Hamburgo não existe isso. Aqui, se quiser deixar, independente do convênio, eles são muito flexíveis. Então a gente faz um tratamento, depende, cada paciente tem o seu momento. Eu chego no paciente, como é que o senhor está hoje? Já tive pacientes que eu dei alta no dia seguinte. Cheguei, como é que o senhor está? Estou bem, quero ir embora. Caminhei já, estou bem, estou sem dor, alta. Então tem paciente que leva 2 dias, tem alguns que levam 3 dias, o senhor levou 5, porque tinha dor na coluna. A gente fez esse exame agora, a gente viu que a coluna tem alterações, né? Então, acho que cada caso é um caso. Acho que não dá para botar tudo numa receita de bolo. Cada paciente tem o seu momento, né? Se dá para ser num dia, vai num dia, né? Se dá para ficar 2, fica 2, assim. Doutor, uma pergunta do câmera. Nós estamos passando uma situação com o seu Aurélio. Ele está indo no hotel, residência para terceira idade. Lá eles dão um medicamento porque ele mora sozinho, no caso. Isso é uma boa alternativa para as pessoas que têm essa condição de, ao invés de ficar sozinho em casa, ir para uma sinfonia, por exemplo, que tem acompanhamento de médico, né? Doutores, enfermeiras que dão remédio na hora, tem exercícios regulares e alimentação. Não, é perfeito, né? Por quê? Por que é perfeito? Porque imagina, hoje em dia, o paciente, a família toda trabalha, todo mundo é uma correria, né? Não tem como ficar 24 horas cuidando do paciente, né? Então essa questão de... É o mundo perfeito, tu poder operar o paciente, então daí sim, você pode dar uma alta precoce com 2, 3 dias, vai para um centro desse, né, que tem toda essa estrutura, né, de equipe, ficar lá um mês, né, que seja um mês, 45 dias, né, ou até 15 dias que seja, né, é perfeito, acho que é muito importante, melhora o resultado final. Sem dúvida alguma, ótimo. Melhora para o médico, para o paciente, para a família, para todo mundo. Doutor, e quais as tecnologias que o senhor como médico hoje usa numa cirurgia como essa? Já existem robôs, né? Hoje vemos uma medicina muito robotizada em cirurgias, né?
envolvendo aí, mencionando o nome do nosso amigo Dr. Carlos Antonello, que agora recentemente se graduou para fazer cirurgia de câncer robotizada. Como é que está essa questão da cirurgia ortopédica automatizada, robotizada? Assim, a questão do robô. A questão do robô na cirurgia ortopédica, né, quadril, joelho. No Brasil já está um pouquinho mais avançada no joelho, tá? Até que a gente já tem um robô para joelho aqui em Porto Alegre, que é utilizado para cirurgias de prótese de joelho. Prótese para quadril, ainda não existe o software. Então, final do ano é para chegar, agora final do ano é para chegar o software para artroplastia de De onde quadril. vem, doutor? De onde vem essa- Existem hoje no pesquisa? mundo assim, três robôs, né? São 3 empresas diferentes, né? Sim. São 3 empresas que vendem um robô e daí, consequentemente, tem que usar o implante da empresa. Esse último que eu fui, esse último agora no Sírio-Libanês, se falou muito no robô, né? Tinha várias aulas sobre o robô. É o futuro, né? Claro que o resultado final para o cirurgião que está começando muda na hora da colocação do implante. O cirurgião que já tem um pouquinho mais de experiência, já opera mais tempo, ele vai ajudar, mas ainda não vai ser o definitivo, assim, não vai vai mudar, no caso da ortopedia. Ajuda, claro, no resultado final. Nós estamos caminhando para lá. Aqui no Hamburgo a gente tem um grupo, a gente já está se reunindo, porque é um alto investimento também. Um robô desse custa mais de 5 milhões, né? Então o robô é caro, né? Então isso está sendo feito pesquisas, né? Porque também, como existem softwares, e softwares mudam muito precocemente, e a questão também de você ficar preso a um tipo só de marca também, né? Então tudo isso muda, né? Porque a gente nunca sabe se amanhã essa marca vai estar disponível ainda e tudo isso. Mas a gente está caminhando. Eu já vi cirurgia robótica há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, lá em Chicago, o Dr. Domke. Então lá já fazia cirurgias robóticas. Fazia os 2 tipos, a robótica e a convencional. O que é feito, fora isso, o que a gente faz hoje é o planejamento cirúrgico por computador, né? A gente chama isso de template, né? Você pega o software, larga ali, isso a gente já faz, para medir de implante já nos ajuda na cirurgia. E o robô, que daí você vai usar dentro da sala cirúrgica, para quadril só existe em São Paulo, por enquanto. O robô para quadril está chegando um em Belo Horizonte e um em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul a gente está ainda pesquisando aqui no Hamburgo, vou dizer aqui, nós estamos pesquisando ali já em parceria com os hospitais para futuramente ter no Hamburgo também. Doutor, nós falamos em motivo, causa, operação e pós-operação. Qual é a prevenção? Existe? A gente fala pouco em prevenção, principalmente no Brasil. Prevenção é muito difícil, porque a questão da artrose ela é uma questão genética, né? Só que, claro, tu diz assim, eu faço uma atividade física e não muito forçada, não só mas assim, tudo no exagero, tudo com coisas exageradas, acho que nesse ponto pode fazer, né, causarem mal. Daí tu entra nos outros pontos. Existem as artroses secundárias, por exemplo, né, associadas ao tabagismo, ao alcoolismo. Isso tudo pode também levar a uma artrose, um desgaste secundário a essas questões, né? Alimentação, água. Alimentação, água. Faz bem, tem a questão daí, por exemplo, agora teve o Covid, teve o uso do corticoide, né? Porque as pessoas tinham que usar corticoide por causa da questão pulmonar. O corticoide também pode levar a uma necrose e, consequentemente, uma artrose secundária do quadril. Então, são vários fatores envolvidos, né, nessa questão. Para o programa não terminar com machismo, eu queria fazer uma pergunta para a Roberta. Ela, convidada que foi por causa da experiência de mais de 5 anos com instituições tipo Sinfonia, tipo a Ville, como é o nome dos irmãos? Serra Vida, que são entidades que cuidam da terceira idade. Então, qual é o dodói na terceira idade, ela que tem por formação a arte-terapia e convive muito com os idosos, principalmente ouvindo eles, conversando com eles, sentindo seus anseios, essas coisas todas. Qual é a queixa maior que tem nessa questão de medicina, né? Os velhos, a gente sabe, o cara geralmente está mancando, geralmente. Mas as mulheres, qual é? É artrite, é artrose, é tendinite, é o quê? Qual é a queixa da terceira idade? Bom, eu não vou falar nem das queixas emocionais, nem as cognitivas, então. Sim. Vamos para as dores do corpo, então. Isso. Como eu costumo fazer muitas atividades manuais, movimento das mãos, aquela do carpo, é isso que eu escuto. Além de, claro, a queixa das quedas, medo de cair.
Tem uma explicação, o senhor como ortopedista, como andar se precavendo de queda? Qual é o dodói? O senhor sabe dessa história. No banheiro é o maior incidente, estou chutando. No descer a escada é o segundo. Qual é? O que eu oriento sempre? A questão dos tapetes em casa, né? Os tapetes, aquela questão de cerar o chão, né? Cerado, fios soltos, né? Questão do calçado preso ao pé. Aquela questão de à noite acordar e querer ir ao banheiro com a meia luz só. Tem que acordar, tem que sentar na beira da cama, tem que ligar a luz. Essas queixas são comuns, Roberto, dentro do que tu escuta? Dentro minha filha, eu caí, eu escorreguei, é isso? Tapetes, Tapete. principalmente. Tapete. Então isso tem que cuidar. Então a questão das armadilhas do lar, né? Por quê? Porque o paciente idoso, geralmente, ele tem a questão, né? Tem a questão muscular, o reflexo não é mais o mesmo, né? Então, tu acorda aquele ímpeto de ir ao banheiro, mas o teu corpo não vai no mesmo ritmo. E aí, então, tem aquela questão da meia-luz, ali cai a queda. Ali acontece a fratura, e a fratura é uma coisa grave no idoso, é grave. Por que é grave? A cirurgia em si, a mortalidade no trans, no pré, não é alto. O problema é no pós-operatório, a mortalidade 1 ano após cirurgia, os estudos mostram, inclusive eu fiz um estudo também no CRIS, na época que eu fiz minha residência lá, chega a séries de 30% de mortalidade após fratura no primeiro ano pós-fratura na coluna de idosos. É um número surpreendente, incrível. Surpreendente mesmo. Ok, mais alguma coisa? Roberta, Rafaela? Olha, acho que foi um prazer conversar com o nosso Dr. Guilherme Ritt. Eu gostaria de fazer aqui um breve relato. O Dr. Guilherme Ritt, ele é responsável por fazer, além da cirurgia do Lelo lá na família, a cirurgia do fêmur da minha avó. Minha avó, em 2016, estava saindo do CFC Valdereza, onde ela trabalhou por mais de 30 anos. E ela estava entrando no carro dela, no Corolla dela, no estacionamento, e alguém ligou para ela no celular e ela ficou embaixo de uma cancela. E essa cancela caiu na cabeça dela e ela caiu no chão quebrando o fêmur. E quem fez a cirurgia à época foi o Dr. Guilherme Ritt. E o joelho também ela quebrou e foi culpa do doutor, que está aí 100%. Obrigado, doutor. Obrigado Doutor, pela cirurgia do a Léo. primeira ajuda em casa, o pai escorregou e caiu. Essa ajuda não agrava. Eu digo ajuda não técnica. Claro, não. Agora todo mundo tirar a medicina para atender alguém. Eu acho que a questão Mas qual é o que o senhor aconselha? Porque o senhor vem aqui, porque nós pegamos daí, levamos a mãe para o carro. Tá, e nesse ínterim não agravou, qual é o seu conselho? Não, se o paciente teve a queda, está ao chão, né? Primeiro, pode ser que a queda nem seja, pode ser alguma outra coisa, um AVC, né? Alguma outra coisa. Sim, então, mas primeiro caiu. passo, chamar a ambulância, chamar ajuda, né? Mas a dor manifestada, assim, meu Deus. Você pode manipular, você pode ajustar o membro um pouquinho, acomodar com coxinha, com Tá, mas travesseiro. cuida para não... A princípio, você quebrou, não vai deslocar mais você mexendo. Você pode acomodar um pouquinho, desde que seja uma posição de alívio. Né? Uma posição de alívio e chamar ajuda. Sempre. Chamar ajuda a mais qualificada possível. Ambulância, sempre chamar ambulância. Isso. Ok. Bom, obrigado então pela sintonia, que sempre nos agrada muito, nossa sintonia qualificada dos nossos queridos amigos. Eu sempre digo, eu amo vocês e eu falo isso de coração. Eu sempre. também. O doutor também. Eu também. O Ralf também, a Roberta também. Doutor, muito obrigado. Eu agradeço muito, eu me sinto uma pessoa plenamente recuperada. Isso aqui não é comercial, isso aqui não é pago, isso é uma reportagem. Eu fico muito feliz, o senhor me ajudou, primeiro, a saber que a dor existe e elas são insuportáveis. A dor de quadril, ela é insuportável, alucinante. Por favor, primeiros sintomas, faça uma procura de atendimento. Não faça que nem eu, querer bancar um machão, depois andar se arrastando e achando que a vida não tem graça quando a gente não consegue caminhar. Um grande abraço, foi um prazer trabalhar e conhecer o senhor. Muito obrigado. Valeu, doutor. Um abraço. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always